Você está gravando agora? Eu vou parar, gente, bem aqui rapidinho. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Tá gravando. nossa amadíssima. Agora está gravando. Senhor, nós te suplicamos nessa noite, te suplicamos o teu Espírito Santo, mas principalmente nós te pedimos nessa noite, Senhor, a graça da humildade de um coração pequeno, um coração de criança. Um coração que só sabe depender de Ti, Senhor. Que toda autossuficiência caia por terra, que toda arrogância, prepotência que tenha em nós caia por terra, Senhor. Que a Tua graça nos faça enxergar quem somos diante da Tua grandeza, diante do Teu amor e misericórdia, mas também diante da Tua justiça. Que tudo venha às claras em nossa vida, que a verdade possa brilhar em nós, Senhor. Que nós possamos ir diante da Tua presença com a nossa verdade, enxergando verdadeiramente quem somos, como estamos hoje, aonde estamos e qual a nossa real necessidade, do que necessitamos, Senhor. Essencialmente precisamos de Ti, mas precisamos das virtudes, precisamos da graça, precisamos, Senhor, nos unir a Ti. Sem a Tua graça, Senhor, nós não podemos dar nenhum passo. Por isso nós te pedimos que toda a prepotência, que toda a presunção de sermos alguma coisa caia por terra. Que a humildade, Senhor, seja a nossa meta, buscar e viver na humildade. Que todo desejo, Senhor, de sermos queridos, de sermos preferidos, caia por terra. Que todo desejo, Senhor, de sermos os primeiros, caia por terra. Que o Teu Espírito Santo inspire o nosso coração na humildade, nos faça pequenos, nos faça querer ser verdadeiramente o que o Senhor deseja de nós. Nós não queiramos e nem peçamos, Senhor, a Ti, nada que não mereçamos. Que aos Teus olhos, somente aos Teus olhos, Senhor, brilha a nossa luz. Que aos Teus olhos, Senhor, nós sejamos verdadeiramente aquilo que o Senhor deseja. Dai-nos o Teu Espírito Santo, que ilumina as trevas do nosso coração. O Teu Espírito Santo, Senhor, que revela as nossas fraquezas, que revela aonde nós estamos. Dai-nos essa graça nessa noite e a partir de hoje buscarmos a verdade da nossa vida. Por intercessão de Nossa Senhora, que sabia exatamente quem era, que sabia exatamente onde estava, que sabia exatamente o que precisava fazer, que deu um sim, Senhor, mas que também Te buscou. Que por intercessão dela nós também, imitando a Sua doçura, a Sua pequenez, a Sua humildade, nós possamos iniciar esse caminho na verdade, de nos conhecermos verdadeiramente, para podermos caminhar, Senhor, contigo, podermos nos avizinhar da morada real, podermos chegarmos perto, Senhor, dos Teus aposentos e Te encontrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Então, Vânia, tu não assistiu nenhuma das aulas, né? Não. Nenhuma, né? Então, nós agora já vamos falar hoje da terceira morada. Certo. A primeira morada, vou dar uma geral para ti. Tá. Vou te prestigiar. Obrigada. Aceitei. A sentença
direto. Rapidinho, só para Essa vai ter esse contextualizar. ponto, Vai vai te dar enxada pra ti. Deixar ela não tá dando instrumento. Não, só vai mostrar, sabia disso. Deixa eu achar aqui para eu achar o Seja roteirinho. exercício, né? Da primeira e da segunda, da terceira e da quarta eu vou botar essa semana. Ok. Primeira morada. Então, a primeira morada. A gente falava que a porta do castelo é a oração. Para a gente entrar nesse castelo, o que nos dá o acesso ao castelo é a oração. Esse castelo, Santa Teresa d'Ávila, ela representa a nossa vida, né? A nossa vida interior. Que no centro desse castelo tem a morada do rei, que é Jesus. Sim. Né? Ele habita no centro do castelo, ou seja, no centro do nosso coração. É lá que ele mora. E é onde nós queremos chegar. Né? Mas Santa Teresa, para explicar melhor para as irmãs dela, ela foi explicando como esse castelo, várias moradas, né? E cada morada é uma etapa da vida espiritual. E a primeira morada é a mais simples, é a primeira, é quando você se decide, surge o lampejo de querer buscar Deus. Então essa é a primeira morada. Nas primeiras moradas, a alma entra no castelo, tá ali na porta, né? Acabou de entrar, mas está ainda ali meio perdida, sem saber por onde caminhar, né? Essas almas que acabaram de entrar, elas ainda estão muito envolvidas com as coisas do mundo, né? Ainda estão muito, o crente Raimundo, é na igreja no mundo, mas está muito, muito, muito envolvido ainda com as coisas do mundo, que atrai muito, Uma dúvida, desculpa cortar. O castelo não seria exatamente a alma? é o nosso interior. A alma entra no castelo, seria o... Mas Santa Teresa também fala isso. A alma entra no castelo. Luzia é assim. Santa Teresa até diz que como que a gente pode explicar que a gente entra aonde a gente já está. Porque se a nossa alma é o castelo, mas a gente não está nele, é porque a gente se perdeu de nós mesmos em primeiro lugar, né? Porque para conhecer a Deus, para chegar perto do rei, a gente precisa primeiro se conhecer, né? Só se conhecendo é que a gente vai se aproximando. Então, quando a gente está fora do castelo, é porque a gente está fora de nós mesmos. São Paulo fala também numa carta, não lembro, acho que é Romanos, que ele, não lembro agora qual é a carta, que ele fala que a gente tem corpo, alma e espírito. E aí uma vez, quando a gente ainda estava na formação lá do ano sabático, no semestre, o diácono Jorge falou, lembra? Que ele fala que o castelo, não falava necessariamente do castelo naquela altura lá, mas o espírito é aquele espaço que é onde só nós tocamos em Deus, nada mais, o mundo. A alma não, a alma ainda está envolvida com as coisas do mundo, mas o espírito não. Então talvez Santa Teresa, por ainda naquele tempo ainda o conhecimento ser ela produzindo mesmo, não tinha o entendimento produzido por outros, e ela estava ali produzindo mesmo com o Espírito Santo. Então ela talvez tenha dito isso, que nossa alma entra no Espírito, quando a nossa alma entra no nosso Espírito, né? A igreja trabalha com corpo e alma, mas São Paulo fala corpo, alma e Espírito. Pronto, uma pinceladinha da primeira morada. A segunda morada, ela é onde a alma é capaz já de reconhecer a voz de Deus, né? Ela já reconhece, mas ela não tem a firmeza para responder a essa voz que chama, né? Ela ouve, mas ela se distrai também com muita facilidade ainda. Mas ela já tem o desejo, né? Ela já busca. E são as pessoas que já começaram a ter um pouco de vida de oração, porém ainda não tem a firmeza também naquela vida de oração mais assídua, vamos dizer assim, né? Não tem a prontidão. Nas segundas moradas, a alma tem mais trabalho, né, para chegar a ter essa vida de oração, mas em compensação ela já não tem tanto perigo, não corre tanto perigo quanto as almas da primeira morada. Na primeira morada, o perigo é muito grande. Por quê? Porque como a pessoa ainda está muito envolvida com as coisas do mundo, com muita facilidade ela se deixa envolver e sair do castelo novamente. Na segunda morada, como ela já ouviu essa voz, então ela já corre menos perigo.
mas a luta ainda é muito grande, porque essas 3 primeiras moradas, elas são meu Deus, tem um nomezinho que me fugiu agora, mas são as 3 primeiras moradas de luta, vamos dizer assim, né, de muita luta pessoal. Deus dá uma grande graça, mas é muita luta pessoal. Ainda não tem os consolos e as graças sobrenaturais na vida espiritual, nessas 3 primeiras moradas, né? Então, na segunda morada é de grande luta, sobretudo pelos costumes que a pessoa já vem tendo já na sua vida, né? Então, aquilo ali vai fazendo com que a pessoa ainda caia, muitas vezes. O que mais que eu posso te dizer? Basicamente, uma coisa assim, e eu sei que todos lembram, uma coisa que eu venho falando em todos os pontos é verdade, humildade, né, intimidade. Verdade. Todas as vezes que a gente vai para a oração, a gente precisa ir com a verdade, com a nossa verdade. Então, não adianta eu ir para diante de Deus fingindo ser o que eu não sou, porque isso não vai me ajudar na minha vida espiritual em nada, né? Ao contrário, vai ficar fazendo eu ficar patinando ali naquele mesmo lugar. Então, por isso que eu falo desde o início sobre o autoconhecimento. Quanto mais você buscar se conhecer, mas como é que eu vou me conhecer? Vou ter que fazer todos os cursos que a Leida fez, graças a Deus? Não, não é obrigado, mas é muito melhor que você busque ajuda. Sim. Mas se tu não tiver como fazer um fio de ouro, algum curso que te ajude no autoconhecimento, então na própria vida de oração, pedir para Deus, Senhor, eu nunca me esqueço, na minha primeira formação, quando eu entrei para a comunidade Shalom, que a minha formadora me disse, Isa, a tua oração tem que ser, Senhor, quem eu sou e quem tu és. Senhor, quem eu sou e quem tu és. Então, que Deus me mostre, que Deus nos mostre quem nós somos, mas quem Ele é. Eu só vou poder ver a distância de Deus para mim, a distância que eu digo, não no sentido de que Deus está longe de mim, não é isso, mas o tamanho, a dimensão da diferença que há entre Deus, né, perfeitíssimo, amoroso, tudo de bom, misericórdia, e eu, miserável, né? Então, eu só posso saber a distância da misericórdia para a minha miséria se Deus me der essa graça, me permitir enxergar. Então, a gente tem que pedir. Não é para ter medo, porque, assim, quando a gente começa o caminho de autoconhecimento, é claro que a gente não vai ver só as maravilhas que a gente é, né? Nós somos uma maravilha, né? Nós somos o melhor que Deus tinha para fazer, somos nós. Ele tocou em nós, a mão de Deus tocou em nós, então nós somos maravilhosos. Porém, o pecado também nos tocou, e porque o pecado nos tocou, nós temos as nossas misérias. Então, quando a gente entra para o caminho de autoconhecimento, a gente inevitavelmente vai enxergar as misérias. E é importantíssimo que a gente não tenha medo, que a gente não fuja, até porque só sou eu e Deus, né, vendo essas misérias. E é bom que seja Ele mesmo, que é a misericórdia. E é lá que eu tenho que derramar a minha miséria. Então é importante, para que cada vez mais, enxergando a minha miséria, eu enxergue a misericórdia. E veja o tanto do amor e da misericórdia que Deus tem comigo. E aí eu vou me aproximando. E aí eu vou cada vez mais me assemelhando a Deus. Tá? Essa é a segunda morada e o basicão para todas, né? E que a vida de oração é combate, né? Aliás, mesmo que a gente esteja na 7ª morada, a gente ainda está em combate, porque a gente ainda está aqui. Mesmo que Deus nos derrame todas as mais ricas graças para a vida de oração, mas a gente ainda está com os pés aqui, então é combate, continua. Então vamos lá. Aí hoje a gente vai iniciar as terceiras moradas. Eu vou iniciar com os... Na semana passada, a terceira? Não. Nem falei da terceira semana passada. Eu nem falei da terceira. Eu vou iniciar com só um versículozinho do Salmo 111. Feliz o homem que teme o Senhor. Então, na terceira morada, quando a gente já busca, né, já entende e já busca a presença de Deus, estar na presença de Deus. E tem algumas características das almas da terceira morada.
Então vamos lá para as características. As almas das terceiras moradas, elas têm grande desejo de não ofender a Deus. Brota no coração do homem o desejo de não ofender a Deus. Ele vai conseguir não ofender? Não. Vai cair, porque a gente cai. Mas ele já tem esse desejo. Mas ele já tem esse desejo de não ofender. Segundo, ele guarda-se de não cair em pecado venial. A consciência já está tão aguçada na terceira morada que ele já começa a não querer cair nem em pecado venial. Já começa a se policiar nesse sentido. Já gosta de fazer penitência, né? Já tem o gosto pela penitência. Já não é mais obrigação. Gosta do recolhimento, de estar mais recolhido. E sabem gastar bem o seu tempo. Antes de gosta do recolhimento. Gosta de fazer Penitência. Gosta de fazer penitência. Não é que sabe gastar bem, as almas costumam gastar bem o seu tempo. Buscam coisas agradáveis a Deus, na verdade, né? Já fazem obras de caridade, por amor. Isso tudo aqui é por amor. Já não é mais aquela coisa de um impulso, porque agora eu preciso fazer, não. Sim. É mais uma vontade mesmo, mais natural, né? E são muito corretas no falar, no vestir, no cuidar das coisas de casa, no cuidar com o outro. São pessoas que estão mais dóceis, com o coração, vamos dizer assim, mais maleável. Santa Teresa diz que essas almas de terceira morada, elas são muitas no mundo, né? Muita gente está na terceira morada. E aí, a causa mais comum, por que ela diz que muitas almas estão na terceira morada? Por quê? Porque vendo todas essas características que a gente viu aqui das almas de terceira morada, a gente diz assim, é uma pessoa boa, é uma pessoa que está bem na vida espiritual, né? É uma pessoa que deseja agradar a Deus, busca não cair em pecado venial, faz caridade, faz penitência, busca falar bem com as pessoas, amar o próximo. Então, a gente olhando essas características, a gente diz, poxa, é uma pessoa que está bem. E a própria pessoa na terceira morada começa a realmente se achar como alguém, como uma alma que está caminhando bem. Não, eu estou bem, eu estou no rumo certo. Então, tendem a estacionar na terceira morada. Por isso Santa Teresa diz que tem muitas almas na terceira morada. Porque estaciona na terceira morada, por estar bem, por se sentir bem nessa terceira morada, né? E se esquecem que tem a quarta, a quinta, a sexta e a sétima morada, que são graças grandiosas que Deus dá. E aí ela diz assim, que a causa mais comum dessas almas estacionarem na terceira morada é que elas se dão a Deus com todas essas características, mas se retêm ao mesmo tempo. Não se dão por inteiro, não se dão 100%. Se dão, mas se for olhar bem direitinho, tem um monte de coisa ali guardada para ela, que ela não abre para Deus, que ela retém. Eu vou até aqui, daqui para frente não. Aí ela dá o exemplo do jovem rico, né? Que ele, Senhor, o que eu faço? Aí Jesus vai e desvia os mandamentos, ele diz, mas tudo isso eu já faço. Ou seja, eu sou uma pessoa boa, eu faço tudo isso, né? Então, já que tu faz tudo isso, bora para a quarta morada. Vende tudo o que tu tem, dá aos pobres e me segue. Aí ele estacionou na terceira morada. Aí não deu para avançar, porque aí a riqueza segurou, né? E aí a riqueza, quando a gente fala da riqueza, não é só a riqueza material. No caso do jovem rico, Jesus deu o exemplo da riqueza material. Mas aí são as nossas riquezas, sejam elas quais forem. E aí cada um vai se examinar para saber as suas riquezas, eu sei as minhas. E cada um vai se examinar para saber quais são as suas riquezas que lhe retêm. Né? Porque Deus, Ele não quer, Deus não trabalha, eu disse isso na aula passada.
Deus não trabalha com escravos. Não. Ele não lida com escravo, ele lida com pessoas livres, que livremente se dão. Então ele não quer. E outra, ele não quer migalha, ele não quer as nossas migalhas, ele nos quer por inteiro. Por isso ele insiste. E aí Santa Teresa fala uma coisa interessante. Isso era para eu falar lá no final, mas eu vou falar logo. Ela fala o seguinte, que quando a alma... aí ela vai dando vários exemplos, mas eu vou deixar para o final mesmo, porque eu até escrevi os exemplos, eu vou deixar para o final. Então nós precisamos, por essa necessidade de sairmos da terceira morada, de não corrermos o perigo de estacionar na terceira morada, a gente precisa de fato se conhecer e de fato saber quais são as minhas riquezas, o que me prende, qual é aquela correntezinha, às vezes uma linha que está ainda me segurando, para eu não avançar na vida espiritual, para eu não avançar na intimidade. E nós também, na terceira morada, as almas, elas costumam achar que já merecem, que tem merecimento, né? Por quê? Exatamente por isso, porque já fazem as coisas boas, já têm as características boas. Então começa a achar que tem merecimento. Mas por quê? Porque não se conhece. Porque se conhecesse, ia saber a distância da misericórdia e da miséria, né? O quão é distante a misericórdia da miséria, que somos nós, né? Então Santa Teresa sempre insistia muito com as irmãs dela. Vou repetir a frase que eu sempre falo. É desatino achar que vamos entrar no céu sem antes entrarmos em nós mesmos. Então nós precisamos entrar em nós, nos conhecermos, mergulhar profundamente para depois alçar voo para entrar no céu, para ir para a morada do Rei. Então entremos em nós mesmos. E outra coisa que começa a acontecer, uma característica que começa a acontecer na terceira morada, são as securas na vida espiritual. Ao passo que eu avancei e começo a dar esses passos firmes de bondade, de buscar as coisas de Deus, de querer agradar a Deus em tudo, Deus nos recompensa como na terceira morada? Nos dando as securas na vida espiritual. A gente começa a rezar e não ter gosto pela oração. Começa a rezar e aquilo fica... Eu não sinto, eu não ouço, começa a ter aquela secura. Mas isso, antes de ser uma coisa ruim, é um presente de Deus. A secura na vida espiritual, ela é um grande dom e um grande presente de Deus. É claro, é um sofrimento, para a alma. A gente sofre na secura espiritual, mas é um grande presente de Deus. Porque se Deus nos desse, desde o início, os gozos da vida de oração, a gente não sairia da primeira. A gente não sairia da primeira. Então, o que faz a alma avançar é a secura na vida de oração. Por quê? Porque ela nos coloca onde nós devemos estar. Ela nos humilha, a secura nos humilha. Para quê? Para saber que não sou eu. Por mais que eu lute, eu preciso da graça de Deus. Fazer um link sobre esse assunto. O parceiro dela falava um pouco mais profundamente. São João da Cruz vai entrar com mais profundidade nessa secura, né? No livro dele, Subindo a noite ao Monte, escura da alma, né? Que ele fala. Ele vai entrar num caminho de profundidade dessa graça que Deus dá. E algumas outras moradas, Deus dá essa secura assim profunda. Só que aí, como a alma já avançou, a secura, ao invés de maltratar, é como um elevador, né? Que faz com que a alma avance mais ainda. E aí ela diz assim, que as securas nos tragam humildade e não inquietações, porque muitas vezes a secura na vida de oração, deixa eu só concluir esse pensamento, a secura na vida de oração, ela nos dá inquietação. Por quê? Porque será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou desagradando a Deus? Será isso? Será aquilo? Será que é exatamente o que o demônio quer? Ele quer infiltrar no nosso coração e na nossa mente essa inquietação. Mas a gente tem que pedir a Deus, né, ao amado das nossas almas, que a secura nos traga humildade, somente, Senhor, que ela traga o que ela tem que trazer, que
quer me colocar no lugar onde eu devo estar. Pode falar, Carlos. Essas securas acontecem nas primeiras moradas, nas anteriores? Não, a partir da terceira. A partir da terceira morada. Eu aproveitando O gancho. aproveitando o gancho, eu vejo assim, diante do que tu tá falando, a terceira morada é a zona de conforto da gente, né? É onde a gente fica. E Ou de desespero, né? não, porque no momento que você se conforma, aceita aquela posição, já estou aqui, estou rezando, estou fazendo isso. E eu acho que eu passei por um teste e eu fui reprovada. Seriamente. Tô vendo. Levei Volte uma... duas moradas. Volte duas moradas. Você não está preparado para a terceira. Não está. Porque foi justamente isso, achando que eu estou ali alinhadinha, tá certinho. Vamos ver. Confissão, Vamos fazer um ok. Check. Texto, ok. Só que no ok. 4 horas da manhã, ok. Ok. Tudo ok lá. Mais ou Estou menos. evoluindo, estou bacana. Aí na primeira tribulação que ele me botou. Como assim? Poxa, eu estou fazendo tudo certinho. O que foi que eu fiz? Aí veio a culpa, tudo. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? A noite foi super escura mesmo, me sentindo abandonada, meu Deus do céu. Aí teve um momento que eu parei assim e disse assim, eu acho que quando eu estiver no céu, que eu vou estar, tenho certeza disso, eu estou em busca disso. Eu acho que vai ser assim, vai ser uma multidão e eu vou ser assim. Mas, meu Deus, será que ninguém lá no céu se honrou? Nossa, fui reprovada no teste, gente. Foi assim, agora eu Por tô enquanto, os vendo. humilhados estão sendo só humilhados mesmo. Só humilhados, vou continuar sendo só humilhada. Pegando aqui o Então gancho. houve só. Olha, mais um gancho. Mais um Pegando gancho. aqui o gancho assim. Eu quando faço as minhas orações e peço. O tamanho da tua humildade aqui. Eu não é que assim, eu não espero a solução, eu espero que ele faça o que deve ser feito. Não es- Mas eu à também, vontade. Luiz. Só não se conforma se a vontade dele não for a tua. Não, Dizendo o tempo Mas mesmo Não, assim, tem eu muita- tô eu tô dizendo de além. entendendo, mas mesmo assim você ainda... Mesmo assim, Aceita. gente, tem muita coisa que realmente eu pedi por tanto. Mas aí, Não, eu ainda fiquei assim, Senhor, eu estou o tempo todo dizendo para te me orientar, me iluminar, me guiar. Eu estou indo pelo caminho que o Senhor está dizendo. Como é que eu fui chegar aqui? eu sempre- Eu achei assim que eu estava indo pela vontade dele. E na hora não era a vontade dele. Eu Eu estava sempre indo pelo coloco- ego mesmo. Era o ego falando. Aí voltando à história, Ainda né? a Conhecer, voz. né? Não, é assim, Senhor, exatamente. é tipo assim, Né? é dando que se recebe. Senhor, eu faço e depois eu quero receber. É assim, vou falar para a Leida aqui do que ela falou. Isso prova só uma coisa, não é que tu não estava fazendo certo, não é que tu pegou o caminho errado, não. Só prova que tu ainda não te conhece. Só isso. Tu ainda não te conhece. Tem uma área da tua vida, ou várias, sei lá, mas vamos dizer, nessa, onde foi tocada, nessa tribulação, essa tu ainda não te conhece. Ou, se já conhece, tu ainda não tem o domínio sobre essa questão. Tu ainda não evoluiu, ainda não avançou, né? Porque no momento em que tu te conhece, que tu sabe que ali, vamos dizer assim, é o calcanhar de Aquiles. Não, eu já sei, isso aqui é um ponto nevrálgico da minha vida. Tocou, dói. Então ali é naquela área que eu vou trabalhar muito mais, que eu vou pedir a graça muito mais e que eu vou estar atento. Em cima disso aqui eu tenho que estar atento. Se muito preparar atento. pelos testes que virão nessa área. E se preparar, porque é essa área que é testada. Não tem outra, porque Deus não é testar, Deus não está nos testando, mas provando, né? Não vai nos provar em áreas que... Deus está lapidando. Para que ele vai tocar onde não tem nenhuma importância, assim, entre aspas, não vai... Naquilo que não nos desafia, né? Não nos desafia, não modifica, não vai. Então, nessa área eu preciso estar atento. Porque não só eu vou ser provada por Deus, porque Ele quer me lapidar, Ele quer me fazer crescer e me levar para as moradas mais altas, como eu vou ser tentada pelo demônio. Eu não vou ser só provada, eu vou ser tentada.
Então tem que estar com a atenção ali em cima daquela área. Voltado. Quando a Fernanda estava colocando hoje, a senhora fazia todo no rosto de Deus. E se Deus pedisse para ela pregar o filho dela na cruz, Aham. ela Foi. Ele disse. que a Nossa Deus- Senhora era tão conformada com a vontade de Deus. Nossa Senhora, foi Padre Braulio. Nossa Senhora era tão conformada com a vontade de Deus, mas tão conformada, que se Deus dissesse para ela cravar um prego em Jesus, ela cravaria só para Chorando, fazer mas- a vontade de Deus. Ela faria. Por quê? Não era só o fato da conformidade da vontade dela, mas do conhecimento da vontade de Deus. Do quanto ela sabia, não assim, Deus quer isso, isso e isso, desenhado ali no script, não. É saber que a vontade de Deus é a nossa felicidade. Não importa se para eu chegar nisso aqui, eu vou passar pelo vale da sombra da morte. Eu vou passar. Mas sabendo que é a vontade de Deus e a felicidade que eu vou encontrar. Né? Por exemplo, vou dar o exemplo de Vânia e Luciano. Eles agora, eles estão passando um tempo difícil. Bom, mas ao mesmo tempo difícil, desafiador. Ficar longe não é fácil. Mas eles sabem que essa é a vontade de Deus para hoje, para esse tempo. O que vem para frente não está desenhado, mas é o bom também. Porque é a vontade de Deus. Então, eles vão passar. Vai ter que passar. Não tem como fugir daqui. Né? esperar a graça. Então, vamos lá. Aí, ouve esse aqui que Santa Teresa diz. As consolações Deus dá aos fracos. Presta atenção. Deus não dá consolações para quem já está forte. As consolações Deus dá aos fracos, ao passo que esses fracos, se fossem humildes, olha um detalhe, se fossem humildes, desapegados, eles com certeza trocariam esses gozos e essas consolações pela fortaleza que as almas experimentam, as almas que passam por tribulações, as almas que passam pela secura. As almas que passam pela secura, elas recebem de Deus fortaleza. Por quê? Porque só na paulada, né? Na secura, na paulada. Aí recebe de Deus fortaleza. As almas fracas, que ainda não estão dispostas, Deus dá consolações, porque senão elas desistem muito fácil. Então Deus dá as consolações. Mas se essas almas fracas fossem humildes e desapegadas, elas trocariam os consolos pela fortaleza que as almas que receberam secura têm. Né? Agora, como que a gente vai enxergar em que morada que a gente está? Como que a gente vai entender isso? Só tem um caminho. Humildade. Humildade. Acho não, eu vou botar lá no... Tem uma alma que está até chorando já. Vou botar lá no grupo a oração da humildade, que eu acho que é o que a gente tem que rezar todo santo dia. Oração da humildade. Porque quando a gente, pelo menos treina, eu não vou dizer que eu, pelo menos falando de mim, né? Longe ainda da humildade, muito longe. Mas quando a gente pelo menos quer treinar essa humildade, a gente vai entender que tudo que Deus dá é graça. Primeiro, tudo que Deus dá é graça. Tudo que a gente recebe é graça de Deus. E segundo, toda a nossa resposta para Deus, ela também tem que ser de graça. Não graça, né? Mas de graça. Por quê? Porque a gente tem que saber que é por amor, porque Deus dá tudo que a gente precisa e muito mais. Eu até anotei um negócio aqui para comentar sobre Luiz Maricélio, né? Notei assim, a validade do sacramento, de qualquer sacramento, ele está na adesão livre. Um sacramento, para ter validade, ele precisa ter uma adesão livre. Por exemplo, o matrimônio de Luiz foi nulo. Por quê? Porque não houve uma adesão livre. Não foi livremente que Luiz aderiu ao matrimônio. Luiz?
houve uma forçação de barra daqui, uma situação dali e uma outra acolá, que fez com que, seja bem-vindo, o Lelê, Seja bem-vindo, Lelê. Pega duas ali. que fez com que ele desse esse sim nesse sacramento e que não teve validade, não teve validade. Porém, o sacramento que eles vão receber dia 12, esse sim vai ter validade, porque tem uma adesão livre, é de coração, é de coração. Então, aquilo que Deus nos dá, a gente precisa aderir livremente. Por isso que eu disse, Deus não faz, né, negócios com escravo. Ele faz com livres, pessoas livres. E a gente precisa aderir livremente a aquilo que Deus nos chama, aquilo que Deus nos dá. Né? Não, nem se achar merecedor já, né, que a terceira morada diz isso, mas também não, que também acontece muito, não invejar as graças alheias. Né? Por que Deus não me deu? Né? Porque eu sou tão boazinha, eu faço tudo tão certinho, por que Deus não me deu? Fulaninho, que nem pisa na igreja e os filhos estão direitinho, caminhando, tudo bonitinho, tudo. Fulaninho que não vale o que gato em terra, né? A gente costuma pensar, mas está tudo direitinho caminhando na vida dele. Meu irmão, aquilo que Deus nos dá é o necessário para me levar para o céu, para me levar para a morada do rei. É o necessário. Eu vou ter que passar por aquilo ali e aderir por amor, livremente. Que aí sim valida. Por que vocês estão me olhando assim? Eu ia falar uma coisa que tu falou. Pegamos carão aqui de E eles estão que nem aqueles alunos que não deixam ninguém prestar atenção na aula. fundão. E aí tu falou eu me lembrei do maná. E a pessoa não guardava. Era só, era para hoje. Para hoje. Amanhã é um outro dia. Exatamente. É um outro maná. E Santo Agostinho, ele fala muito, ele fala numa frase que ele diz assim, eu tenho medo da graça que passa. Por isso, aí eu vou agora puxar a orelha, por isso que quando eu digo, insisto, vamos para o grupo, não é pelo que eu vou falar, pelo que Guilherme vai falar, é porque existe uma graça. Pode ser esse grupinho aqui, ser pequenininho, ser quase um nada. Mas existe uma graça. Hoje, ouvindo a pregação do padre, viu, Aleida? Do padre Braulio. Pense na puxada de orelha. Aquela que... Não, é outra. É outra. puxada. Outra puxada. Essa foi bem... Aquela que eu mais botei forte. ontem, eu estava dizendo para eles, eu botei para eu não pegar minha taca sozinha. Senão todo mundo pega a taca junto. Mas ele falava exatamente disso. Se Deus te chama, e eu peguei muito para mim mesmo, né? Se Deus te chama, né? Ele te chama para tu ser fiel nisso que ele te chamou, seja o que for. Ele ainda falou assim, é um grupo pequeno. É nesse grupo, seja fiel, ame e faça por amor aquilo que Deus está te chamando a fazer. Faça por amor. E aí eu digo, por quê? Porque, viu, Luiz e Guilherme? Existe uma graça específica. A graça de hoje, que a gente está vendo aqui da terceira morada, é para vocês que estão aqui. É para vocês que estão aqui. Quem não viu vai ver a gravação, vai assistir, beleza. Pode até receber se Deus assim quiser. Mas existe uma graça que é para já, para agora, para nesse minuto. E Santo Agostinho dizia, eu tenho medo da graça que passa. Porque Deus dá a graça, mas a graça passa. Essa graça, Deus tem várias, mas essa vai passar. Ela não é perene. A iluminação de hoje. A iluminação de hoje é para hoje. Amanhã Deus vai dar outra. Entendeu? Então, por isso a gente tem que estar atento. Não se distrair. Não se distrair. E aí eu lembro de uma freira que disse que Deus muitas vezes nos dá ossos para roer. Deus não, o inimigo nos dá ossos para roer,
para que a gente se distraia da graça que Deus tem para a gente. Então, muitas vezes nós estamos presos em uma coisa, às vezes dentro da própria igreja, sei lá, algum serviço, alguma coisa, sei lá, alguma coisa. Hã? Vai. Dentro, em alguma coisa. Aí a gente se prende naquilo e Deus está aqui. É aqui, eu tenho uma graça bem aqui para ti, vem aqui, é aqui a graça, vem aqui. É bem aqui a graça. E eu estou presa aqui, roendo esse ossinho bem aqui, ó. Porque o osso não é ruim, é como um cachorro que pode É como um cachorro. Passa horas degustando roendo um osso ali brincando com aquele gostosinho, gostoso. né? Soltando ali aquela seivinha ali do osso. Mas Deus não quer aquilo ali. Deus quer outra coisa. E a gente se distrai. E a graça passa. E não volta. Tá? Então vamos lá. Sentir a própria miséria. Nós precisamos sentir a própria miséria para que também nós experimentemos a misericórdia. Nós só vamos experimentar a misericórdia se a gente sentir a própria miséria. E aí o perigo da terceira morada é exatamente esse. A gente começa a se canonizar. Né? A gente começa a canonizar os nossos feitos. Estamos muito bem. Opa, estamos caminhando bem. Vamos querer consolação. Começa a ter autopiedade. Mas por que, Senhor, comigo? Estou indo tão bem, estou fazendo tudo certinho. E achar que tem que ser reconhecido por todo mundo. Poxa, tanto que eu faço, ninguém vê, ninguém me ama, ninguém me quer. Né? De novo, e qual é o remédio para tudo isso? Humildade. Barata. Aonde? É uma paquinha. É uma paca. Era barata. Humildade. A humildade, como diz Santa Teresa, é andar na verdade. A humildade é andar na verdade. E aí ela nos diz assim, que nós devemos olhar a vida dos santos, olhar quem somos e quem Deus é. E a gente acha que vai meio que se envergonha, não é possível, né? A gente olha os santos, olha Deus, e a gente se olha, não é possível que a gente não sinta vergonha. Eu, pelo menos, a cara treme. Vou citar para de novo. Inclusive, ele diz que a gente tem um defeito enorme. A gente tem devoção pelo santo, mas a gente não conhece a história. E ele diz, a verdadeira devoção aos santos é imitar as não é qualidades, né? As virtudes dos santos. Não é fazer novena. Também, a gente faz as novenas, mas a verdadeira devoção é conhecer a vida do santo e imitar as virtudes do santo, pelos quais eles foram santificados. Vou escolher Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora. Não, Nossa Senhora não vale como um santo de devoção, porque Nossa Senhora é inalcançável, né? Não dá para nós, não, filho. Dá não. Diminui o É degrau. alto nível, da aí santidade. baixa um Aliás, pouquinho diminui o dois. nível para tu Dois. poder Porque tentar também São José alcançar. não dá. E ele tá ali no degrauzinho depois antes dela ali. É pros outros. Eu Procura achei de desses aí. pegar Santa Teresa. Beata. Tô ralando até hoje. Bote ralar nisso. Pronto. A chave para a quarta morada Qual santo mais fraquinho? não tem esse. Esse é santo. Não existe esse. Foi boa. Não, tem um santo. Não existe santo fraquinho, não. Todos tiveram virtudes heróicas. Lembrei de um agora que rapidinho, mas Olha não só. lembro o nome dele. Não vou lembrar o nome dele. Mas ele era. Não é que ele seja fraquinho, mas ele era só o porteiro do. Meu filho era uma virtude gigantesca de Ele era o porteiro humildade. do Americano negócio lá. esse. Não me lembro de onde É ele era. americano ele. Aí, e ele só não tinha família, não tinha nada, morava num quartinho e era o porteiro do lugar lá do convento. Aí passou 30 anos lá. Depois que o cara morreu, foi lá, morreu. Aí ele só recolheu as coisas dele. Ele tinha livros e livros escritos de santidade, de uma grandiosidade de nível de Santo Agostinho. Ou seja, humildade. A virtude dele Só só não é lembro o nome humildade. dele. Tanto é humilde que eu não lembro o nome dele. Pois é. Roga por nós. Né? Tô tentando lembrar também, mas eu... Então, a chave Só para... humilde. Só. Esse é Só. humilde. Acho que a gente tem que se apegar com esse. Só Ninguém falta sabia que ele humildade. era. E ele tem me falado esses dias várias vezes. Aqui. Eu sem lembrar o nome dele. Ele me Então, Mas como você te agarra falou, com ele. Agarra com ele. Não, mas como você falou, ele tinha o quê? Ele não tinha nada.
Não tinha família, não tinha nada. Não, ele teve família. Isso eu vou pegar a história direitinho dele pra gente não ficar conjecturando. Vocês Então, querem trocar? vamos lá. A chave para a quarta morada é um acontecimento que provará a minha humildade. Meu Deus. A quarta Aleluia. morada? Meu Deus. Um acontecimento Não, que ela tá Que falando provará a da nossa proposta. humildade. Quando estiver na terceira, Nem entrei nessa sala. Ou então volte duas casas. volte 2 moradas. Duas moradas. Qual é a E a chave? lei Qual é a chave? tu compra um... É um espécie de acontecimento que provará a minha humildade. E a chave que abre todas as portas de todas as moradas é a humildade. Humildade. Ou seja, ele não era fraquinho. Era o dono da chave. É o dono da Você é o dono das chaves. Na, Ele era o porteiro, né? Que tu tá dizendo? na pregação, dono da chave. na pregação que eu Aí, ó, estava porteiro, falando da doutora Filó, eu vou até botar no Tem grupo, quatro. porque tem muita coisa que tu falaste hoje. Até a parábola do jovem rico. Ela É, fala, né? E ela fala de Santa Catarina de Sena que Deus fez 3 pedidos. Não, Deus ensinou para ela como que ela deveria pedir. E uma das coisas que ele pediu para ela foi para ela, ele disse para ela foi para ela pedir o desapego material e desapego emocional, como tu estava falando aí, que a gente tem que descobrir quais são as nossas riquezas, né? Que às vezes a gente pensa assim, eu sou desapegada materialmente, mas nós temos os nossos apegos emocionais. Você tem que se libertar dos apegos materiais e dos emocionais. Se apegar só. Sabe qual era Deus. a oração que ela fez para Deus? Cuida de mim e dos Meus que eu cuido de ti e dos teus. Não, foi o contrário, não foi ela que fez. Foi Deus Deus que que disse disse pra para ela: cuida de mim e dos meus, que eu cuido de ti e dos teus. Você esquece de ti. E ele Esquece disse, ai meu Deus, aquela frase para Santa Catarina também. Essa Se não é fores a- o que eu quero, atearás fogo ao mundo. Se fores verdadeiramente aquilo que Deus quer que tu seja, e isso é para qualquer um, atearás fogo ao mundo. Santa Catarina não é dessas. Agora, o segredo também, Santa Teresinha descobriu esse segredo, que é a filiação divina, o abandono filial. Santa Teresinha viveu muito isso, desse abandono filial, dessa confiança, né, de se ver tão pequenininha, tão necessitada e estar nas mãos de Deus. E aí Santa Teresa também fazia uma oração, ela dizia assim: Senhor, salva-me de mim mesma, salva-me de mim mesma, porque eu, por mim mesma, né? Santa Catarina, outra frase de Santa Catarina, nem me lembrava que eu tinha anotado. Uma alma que se eleva a Deus, eleva o mundo. Eleva o mundo todo. Quem gostava de dizer essa frase era Maria. Uma alma que se eleva a Deus, eleva o mundo todo. E aí o segredo é deixar-se moldar por Deus. Deixar ser pequeno, estar nas mãos de Deus, fazer como Santa Teresinha, se deixar ser moldado por Deus. Santa Teresinha dizia que queria ser uma bolinha para Jesus jogar, brincar com ela e jogar para onde quisesse. Se depois jogasse, deixasse esquecida no canto, para depois, no outro dia, vir pegar de novo e jogar. Pelo menos ele estava brincando com ela. Pelo menos ele estava brincando com ela. Ela tinha consciência do que ela era, né? Ela tinha uma plena consciência do que ela era. Porque ela sabia que ela era filha, ela sabia da dignidade dela de filha, mas ela sabia também da pequenez dela. Então, aí uma pergunta: eu estou na casa do Pai, mas será que eu estou aproveitando da herança do Pai?
Isso é uma pergunta para a gente poder se fazer, para saber se a gente se conhece. Porque se a gente for ver a parábola do filho pródigo, a gente tem o costume sempre de se comparar com o filho que ficou, especialmente na terceira morada. A gente é aquele filho que está fazendo tudo certinho, né? Então eu sou o filho que ficou, estou fazendo tudo certinho. Tudo que o Senhor manda eu faço. Eu sou o que aloprou e foi embora. Não, mas no que tu contou bem aí, tu tá no filho que ficou. Não, é porque eu já voltei. Ah, tá. Porque eu resolvi voltar. Aí outro já foi embora. Outro já foi no teu lugar. Mas é muito interessante, porque quando o filho que ficou fala para o pai, esse teu filho que gastou tudo, né? Com tudo enquanto que não presta, tu dá um novilho gordo para ele matar e comemorar. Não, tu matas um novilho gordo para comemorar a volta dele. E eu, que fiquei, tu não me dá um novilho para matar e comemorar Não, com uma quem? ovelha. Uma ovelha. Para comemorar com quem que ele disse? Meus amigos. Com meus amigos. Ele não quer o pai. Ele não entendeu que a ovelha é dele, ele precisava pedir. Ele não podia precisava pegar. pedir a ovelha, porque já era Se quer uma dele. ovelha, imagina um boi. E ele precisava incluir o pai na festa. Ele queria comemorar sem o pai. Fazer a festa sem o pai. Então ele estava na casa, ele morava na casa, mas ele não se apropriava da herança. Ele não se sentia dono daquilo tudo. Tanto que o pai diz, A tu alegria está dele tanto não era a tempo alegria comigo de e Deus, tudo a que é alegria meu é teu. Tudo que é meu é teu. É Ele fácil, não se é fácil de apropriava. entender, né? Oi? Que ele se alegrava com as coisas externas do mundo. As suas complacências eram com o mundo e não com E ele não com a alegria estava do pai também. entendendo, até porque talvez a parábola não conta mesmo isso, né? Ele não viu a hora que o filho chegou, ele não viu como o pai recepcionou, e ele não estava entendendo que aquela comemoração do pai, que tanto fazia um novilho 10, 20, 30, não importava, né? Não importava. Ele não estava entendendo que o mais importante o pai já tinha devolvido para o filho que chegou. Não era novilho, aquilo ali era nada. Ele botou um anel no dedo, ou seja, ele deu a filiação novamente para o filho. Ele vestiu uma veste, ele deu dignidade, né? De novo, e ele colocou uma sandália nos pés, ou seja, ele supriu a necessidade e ele foi como que, eu sempre gosto de dizer isso, que a sandália como o Espírito Santo que faz caminhar. Ele devolveu tudo que o filho havia perdido. Aquele novilho ali era só um bônus. Né? Ele não percebeu. Agora da liberdade, né? Que parece que o que ficou não servia por amor. Não ficou por amor, ficou para receber. Para receber no final. Herança. Não, e tipo assim, porque quando o mais novo, que foi saliente mesmo, e pediu a herança, e foi como se ele dissesse, para mim tu já está morto, né? Porque pediu a herança. E foi, ele tipo, agora eu vou mostrar que eu sou bom, então eu vou ficar até o final, até ele morrer, que aí eu recebo o que é meu de direito. Ele não sabia que aquilo tudo já era dele. Ele queria receber só quando o pai morresse a herança. De direito, por justiça. Às vezes eu fico me E não por questionando misericórdia. o que deu a mensagem para ele, o tom que deu. Tem duas maneiras. Quando ele chegou, olha, o teu irmão chegou. O irmão voltou. Teu irmão voltou. Ou seja, é como assim, estava esperando, olha, teu irmão voltou. Aí tu tira dele a responsabilidade de como ouvir. Não, sim, justo. Como falar não importa, o que importa é como é que eu vou ouvir. Porque é uma coisa que, inclusive, foi até interessante isso, porque a gente, às vezes... Então é importante como ouvir. O importante é como ouvir. Padre Léo sempre gostava de dizer isso, que tem curso de oratória, tem muito, mas ouvitatória não tem nenhum. Escutatória não tem nenhum. A gente tem que aprender a ouvir. Porque muitas vezes a gente... Acho que esses dias a gente teve algum exemplo disso, eu não vou lembrar direitinho, mas como a gente ouve uma coisa e como a gente trata ela dentro da cabeça é muito mais importante do que a forma que veio. A forma que veio pode vir com maldade, pode vir com misericórdia,
Pode vir com uma série de intenções que eu não consigo analisar 100%. Eu vou ter uma visão dele do que aquela pessoa está me falando. Pode vir com maldade, mas pode vir com misericórdia também. Agora eu tenho que transformar em misericórdia. Se eu não transformar o que vier de fora em misericórdia, pode ser que vai ser eu mesmo. Não importa como. E é interessante porque É um o pai ele ainda explica para o filho que ficou. Ele diz, o teu irmão que estava perdido foi reencontrado. Né? Ou seja, ele dá uma chance do coração dele se compadecer. E ele não... Mas aí... Sim, esse bonitinho. Mas isso aí é um retiro. Isso é um retiro. Aí Nós é pra fizemos um 3 retiro. Nós É fizemos um para 3 retiro. dias. 3 dias. É, Pródigo e filho que fica. aí eu agora vou dar os exemplos que eu falei que eu ia dar no É o pai início, né? misericordioso. Vou dar os exemplos agora. Porque encaixa direitinho nisso aqui do filho pródigo. Do filho que ficou, na verdade. Porque a gente tem a mania de se justificar. Né? Está na terceira morada. Você já estava justificando até o filho que ficou. Está na terceira morada, estaciona na terceira morada e justifica porque está ali. Eu vou dar os exemplos, a própria Santa Teresa deu, eu só fiz copiar. Então, alguém que tem dinheiro, tem condições financeiras, né? E perdeu os seus bens. E aí ele vai dizer para Deus que ele precisa disso. Mas por que, Senhor? O que eu perdi, eu preciso disso. Porque esse dinheiro era com ele que eu ajudava os pobres, né? Eu ajudo as pessoas. É com esse dinheiro. Ou seja, o dinheiro para ele era essa prisão, né? E ele ainda justifica. E aí Santa Teresa diz, essa pessoa não tinha liberdade de espírito. Não tinha o espírito livre. Porque ela poderia muito bem dizer para Deus, Senhor, olha, estou arrasado, porque eu gostava de ter dinheiro. Estava acostumadinho com Estava aquilo acostumada, ali. e agora eu estou arrasada aqui, que eu perdi tudo. E agora? Acostumado Me a comer filé, agora ajuda comer aí, me mil. diz como é que eu vou fazer, porque da agora para frente eu não sei como é que é. Porque eu não sei viver sem, né? Mas não, ele preferiu dar... Isso aqui é ela dando uma... De fato existem pessoas assim. E aí ela continua. Sim, aqui não tem. Peraí, me perdi aqui. Mas Deus, ele prefere, ela diz, né? A pessoa perde, dá desculpa para Deus, de que era para ajudar os pobres. Aí ela diz assim, Deus prefere que você se conforme com os acontecimentos, para que a paz venha reinar na tua alma. Mas a pessoa não entende que essa perda vai trazer essa paz. Não, para ela não. Para ela ali fez foi tirar a paz, né? Mas na verdade, para falar das consolações e das tribulações e falar também da secura. Na verdade, Deus quer trazer a paz para a alma dessa pessoa, porque Deus vê aquilo que a gente não vê. Para ela, o bem-estar que o dinheiro proporciona era o que era importante, era o que trazia, aliás, o que o dinheiro proporciona era o que era importante, era o que trazia o bem-estar. Mas só que Deus vê além, Deus sabia que não, que poderia até momentaneamente trazer uma suposta paz ali para a pessoa, mas Deus sabe que aquilo ali, aonde ele ia esbarrar no final das contas, por causa disso. Depois diz assim, quem já tem, vai sempre querer ter mais, né? Sempre. E mesmo essa alma tem vida de oração, mesmo que essa alma tenha vida de oração e virtudes. A alma é a alma da terceira morada, ela já tem oração e ela tem virtudes. Mas ela não se conforma com a vontade de Deus ainda. Deus diz, avança, sai da terceira morada, deixa isso daí, deixa a riqueza, deixa isso, e ela não se conforma. Porque ela acha que já está bom demais aqui, eu já estou confortável demais aqui. E Deus não, Deus quer arrancar a pessoa disso e a pessoa se conformando com essa
E aí ela diz uma coisa que é muito séria, ela diz, essas almas apegadas jamais subirão às moradas mais vizinhas do rei. Enquanto não se desapegar, jamais subirão às moradas vizinhas do rei. Nestas terceiras moradas, o Senhor não nos deixa de pagar com o que é justo. Ele paga, como diz a própria Santa Teresa. Deus é como é que diz? É um excelente hóspede da nossa alma. Ele paga muito bem a hospedaria. Ele não deixa de pagar. Desde a primeira morada ele já paga a hospedaria. Aí ela diz, nestas terceiras moradas o Senhor não nos deixa de pagar o que é justo e misericordioso, pois sempre dá muito mais do que merecemos. Às vezes ele nos dá gostos para nos convidar. Por essa amostra, quando ele nos dá um gosto na oração, na terceira morada, porque ele pode dar, Deus é Deus, ele pode dar, né? Os gozos da oração. Ele dá para que a gente sinta o que são as próximas moradas. A quarta, quinta, porque essas três primeiras são de luta, então raramente vai se ter esses gostos na oração, mas Deus às vezes dá, para que a alma sinta o gosto e sinta o desejo de avançar para as outras moradas. Estamos terminando. E aí Santa Teresa dá um conselho. Ela diz assim para as monjas e para nós: não se busca a conversão do próximo antes da sua própria conversão. Então, na terceira morada, a gente, porque já está bem, a gente quer que todo mundo se converta e a gente quer forçar a barra para que todo mundo se converta. Protestante. Hã? Protestante. É. Mas nós mesmo. A gente Nesse período a gente vira protestante. Então ela diz, não se converte os outros antes de se converter a si próprio. Aí ela diz uma coisa muito interessante, viu, Luiz e Guilherme? Amiga tem que se aparecer em dois. Não, é Também porque quando tu acho. falou isso, porque logo no começo, Não é, Vânia? sempre eu queria que os outros se convertessem, porque assim, poxa, assim que eu me converti, eu quero que os outros também se convertam da mesma maneira que eu me converti. Mas não. Aí o que eu me coloquei como sendo, ei, olhe que você era meu. Então essa humildade que você tem que olhar no irmão. E aí Santa Teresa diz uma coisa interessante, ela diz assim, o ide por todo mundo e pregar o evangelho foi o último mandamento, o último mandato que Jesus deu para os apóstolos. Ele não disse isso lá no começo. Lá quando ele encontrou, ei Pedro, ide. Não, vem e segue-me. Primeiro, vem e segue-me. Primeiro tu é discípulo, primeiro tu vai aprender, depois tu vai pregar o evangelho. Vem e segue-me, é a primeira coisa. Só no final, já pertinho dele ir embora, que ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho. É o último. Então a gente precisa ter essa consciência, especialmente se a gente se identifica com a terceira morada. E uma regra de Santa Teresa também, né, do Carmelo, não é dela, é dela porque ela é dela, mas é do Carmelo como um todo. Uma regra que ela dava para as monjas especialmente para a terceira morada, no silêncio e na esperança viver sempre. Silêncio e esperança. Terceira morada é tempo de silenciar. Por quê? Porque se a gente está buscando vida interior, a gente não pode estar cacarejando aqui e acolá, não. A gente tem que buscar silenciar. Quanto mais a gente tiver uma vida interior, uma vida silenciosa, uma vida de intimidade, mesmo de silêncio. Até porque a gente lembra lá no início, quando eu falei das características, uma delas é esse recolhimento. Começa a ter gosto pelo recolhimento. E o recolhimento é o silêncio, é buscar o silêncio. E aí eu vou só dar duas coisinhas aqui sobre as quartas moradas que nós vamos falar. As quartas moradas a gente inicia... Vocês não estão na
quarta morada, lá tô na moita lá Na preso. moita? Nas quartas moradas inicia a vida mística. A moita prendeu meu pé ali. Inicia a vida mística. Até aqui foi um caminho de ascese, né? Um caminho ascético, onde a gente luta, rala, cai, confessa, comunga, volta, faz, vai, vem, vai, obrigado. E a partir das quartas moradas já é vida mística. Já Deus eleva, né? Aí diz assim, aqui começam os favores sobrenaturais e a alma quer aprofundar. Aqui nas quartas moradas Deus começa a dar, né? As consolações na oração. Mas a gente vai ficar só nesse gosto. Da mística, o alquimista. Hã? O alquimista. Vida mística, né? Vida sobrenatural, onde tem mais a ação de Deus e um pouco menos a nossa ação, onde Deus eleva a alma com mais Essa aí a facilidade. gente só conhece na teoria. Essa aí a gente só sabe de ouvir falar, nunca é igual a música. É Nunca caviar, vi, é caviar. nunca provei, só ouço falar. Mas a gente deve almejar com todas as nossas forças. Porque a gente olha que é uma coisa sobrenatural e assim, vida mística, né? Então a gente já leva para o lado dos santos e tal. Então a gente começa a achar que não é pra gente. Não, é para nós. Deus quer. Até a Ele sétima, quer né? até a sétima. É. Essa semana eu estava escutando um podcast sobre Padre Pio, da luta dele contra os demônios e tal, na cela dele, a gente fica escutando ali, é assim, uma coisa assim. Tão distante, né? Graças a Deus que é só pra Às vezes tu quer essa daí. nós. Essa batalha aí. Não, essa Não, batalha mas assim, eu uma até coisa vi. do mundo dos espíritos, não é nossa. Eu não até é vi, aqui, não sei não qual é foi o padre que humano, estava falando. A gente enfrenta. Não é humano. É, a gente enfrenta, só que não É, na nossa não, humanidade. eu estava Entendeu? ouvindo. Então, assim, uma coisa tão distante, tão assim, Ele enfrentou enquanto vivia. surro. Foi ele. Não, mas, Não, mas sem é a tão graça surreal. sobrenatural, jamais. Ele estaria morto Ele de Silva morreria. Xavier. Exatamente. Morto. Eu não sei qual foi o padre, não sei nem se foi o padre Christian que estava falando sobre essa questão do exorcismo e tal, né? E ele dizendo exatamente isso, né? Que Deus, ele não permite que se enfrente de fato o demônio com essa força, esse poder com que Padre Pio enfrentava, né? Que pegava surras homéricas. E aí até alguém perguntou exatamente isso, mas como? E Padre Pio, né? Que não era exorcista, que Padre Pio não era exorcista. Não era. E enfrentava. Aí é outra questão. Aí já é um outro patamar. São Exatamente. almas que Deus escolhe, né, até mesmo para confundir. Por quê? Porque Padre Pio era humilde, Padre Pio não era doutor, Padre Pio. Qual era a grande graça de Padre Pio? Passar o dia inteiro rezando o rosário e ouvindo confissão. Era o que o Padre Pio fazia. Rezando, celebrando. E celebrar a missa. Rezar o rosário, ouvir confissão, celebrar a missa. Era a vida dele. Então não tinha nada de, vamos dizer assim, extraordinário que ele fizesse. Não era doutor, não escreveu teses, não tem nada escrito assim de Padre Pio, a não ser algumas orações. Salvou muita gente através das confissões. Sim, porque Deus dava para ele graças, né, sobrenaturais. E aí Deus dava para ele essa graça sobrenatural de enfrentar o demônio pessoalmente, né, para confundir. Exatamente para isso, para confundir. Mas como que Padre Pio enfrentava? A graça É o sobrenatural. sobrenatural. Deus deu a permissão do demônio fazer e a graça para ele resistir. E aí a única coisa que a gente pode ver, o que da parte de Padre Pio, né? Porque o sobrenatural agia nele, logicamente. Mas da parte de Padre Pio, o que a gente pode ver que tinha de extraordinário mesmo? Humildade. Desafio Humildade. total. Humildade era o que destruía o demônio, era a humildade dele. Humilde. Tem como, ele não resiste, não. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai?